Estudar na Europa, vale a pena? Hey, olá aventureiros, aqui quem fala é Moren do canal Moren Spain, o canal onde fala como é a vida aqui na Europa, mais especificamente na Espanha. E o tema de hoje é os estudos. Sim, estudar na Europa talvez não é tão caro nem tão difícil como você pensava. Ah, aquele filho de rico que fala hey, bitches, eu estudei na Europa. Você pensa, uau, cara, que rico esse cara é, velho do céu, esse cara tem money, tá cheio das money. Não é bem assim, estudar na Europa pode ser barato. Bom, na Europa assim que eu digo é na Espanha, pode sim ser barato. O único mais caro que você vai ter aqui pra estudar, pra você começar a estudar, é comprar o bilhete, legalizar e finalmente achar um lugar onde você morar. Então não é tão caro assim, a não ser que você aluga um apartamento só pra você, mas tirando isso é muito barato. Suponhamos que você já arrumou tudo, já tá legalizado. Sobre a legalização eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Não vai ser esse. Então vamos supor que você já tá legalizado e você já tem casa, já tem onde morar, tudo. Só falta estudar. Vamos falar um pouco sobre as fases. As fases do Brasil são diferentes da Espanha e vice-versa, tá bom? Lá no Brasil temos ensino fundamental, ensino médio e depois a porra toda lá pra cima. Aqui é um pouco diferente. Aqui temos a primária, a educação secundária obrigatória, mais conhecida como a ESO. E depois você tem o bachiller ou ciclo de formação profissional. E depois a universidade, beleza? Vamos explicar um pouco qual que seria a sua situação, qual que seria seu nível aqui na Espanha, beleza? Ok, vamos começar desde o princípio. Suponhamos que você terminou lá, por exemplo, o ensino fundamental, que é até o 9º ano. Beleza, quando você chegar aqui, você vai ter o diploma, ou seja, você vai ter o papel que fala que você terminou, que você chegou até o 3º da ESO, tá bom? Porque aqui os ciclos não coincidem, ou seja, você terminou um ciclo lá, mas se você vir pra cá, você vai estar em outro ciclo totalmente diferente. Porque aqui a repartição assim dos ciclos não tem nada a ver com a do Brasil, ok? Agora na tela eu vou colocar pra vocês uma ficha que vai mostrar aí as etapas que tem e até quantos anos vai, beleza? Foca aí! Bom, agora que você já tem uma noção mais ou menos aí das idades dos ciclos, então podemos começar, ok? Para você chegar até 4º da ESO, que daí pra frente começa realmente sua vida, aquele estudo mais sério, sabe? Ou seja, até 3º da ESO é aí um estudo como se fosse um ensino fundamental aí no Brasil, beleza? 4º pra frente que é que começa mesmo a paulada, beleza? Então, o 4º da ESO é uma porta. O 4º da ESO é a porta, que vai depender de você abrir ou deixar ela fechada aí, beleza? O 4º da ESO é sua porta, é uma porta, ou seja, se você não tiver 4º da ESO, você não pode trabalhar. Não, porra, não pode, tá? Porque ninguém vai contratar um estrangeiro que não tem 4º da ESO, pelo amor de Deus, né? Então, 4º da ESO, ou seja, você já terminou o 4º da ESO. Pra você ter 4º da ESO terminado, você tem que ter o 1º ano do ensino médio terminado, aí do Brasil. Se você terminar o 1º ano do ensino médio, você vai vir aqui com o 4º da ESO concluído. Agora, se você só terminou até o 9º do ensino fundamental, você vai ter que fazer o 4º da ESO. E numa boa, é difícil pra caralho. Não tô mentindo. O nível do Brasil é inferior, muito inferior. Ou seja, não tem palavras para descrever o tanto que o nível do Brasil é inferior ao da Espanha. Tá bom? Então, suponhamos que você já tá aqui com o 1º ano do ensino médio, beleza? Ou seja, você já terminou o 4º. Uma vez que você termina 4º da ESO, você tem dois caminhos. O primeiro, que é o bachiller, que é o que eu explico, e outro é ciclos de formação profissional. Beleza? São esses dois ciclos. São esses dois caminhos. Ok, beleza. O bachiller é continuar os estudos, ou seja, você vai estudar aí o que eles te mandar. Você vai escolher entre ciências humanas e ciências exatas. Em ciências humanas, você vai mais para política, mais para arte. Em ciências exatas, você vai mais para matemática, ou seja, medicina e todas essas coisas. Ou seja, você vai continuar estudando. São 2 anos de bachiller, que depois desses 2 anos você pode fazer o grau superior ou ir para a universidade, vai depender do que você quiser.
Agora eu vou explicar um pouco sobre o grau superior, beleza? Deixa eu terminar aqui com o Bachiller. Então, o Bachiller é composto de 2 anos, no qual você vai escolher uma dessas duas ramas, que é Ciências Exatas e Ciências Humanas, de acordo com a sua preferência. Depois disso você vai para a universidade e tal, beleza? É difícil pra caralho, beleza? É muito difícil para você que vem de uma escola pública ou de uma escola particular não tão boa assim. Talvez vai dar muita merda para você conseguir para você ir com eles lá e estudar como aluno normal, porque realmente é muito difícil, porque tem língua espanhola, depende da região que você vai, como eu expliquei no 12 coisas sobre a Espanha, 12 curiosidades sobre a Espanha, que se fala mais de um idioma, ok? São ao redor de 5 idiomas oficiais aqui. Algumas comunidades autônomas têm seu próprio idioma, beleza? Ou seja, se você falar espanhol, tudo bem, você pode falar espanhol em qualquer região. Mas se você for para estudar em uma comunidade autônoma, por exemplo, País Vasco, eles vão te obrigar no bachiller a falar o euskera, ou seja, você vai ter uma disciplina chamada euskera, você tem que fazer o euskera. Se você não fazer o euskera, você reprova, tá ligado? Bom, que já expliquei que é o bachiller é composto de 2 anos, depois você vai para a universidade ou para o grau superior. Agora, vamos ir para o caminho aí de ciclos de formação profissional. Ok, a primeira etapa que você vai achar é o grau médio. Grau médio é depois da ESO, beleza? Você tá lá, chegou no grau médio, o que você vai ver? Ele vai te dar uma lista das profissões que você tem. Eu vou deixar aí na tela aí, mais ou menos aí, algumas das muitas profissões que você tem para seguir. Ok, imagina que eu quero ser informático, ou tem também enfermagem, acho que enfermagem. Tem enfermagem, contabilidade e um monte de opções para você escolher, beleza? Ok, imagina que eu me decidi ir pelo caminho da informática. Eu vou fazer grau médio de manutenção e redes. Não sei bem, eu vou colocar para vocês aí a imagem aí do nome completo do grau médio, beleza? Imagina que eu vou esse. São 2 anos de grau médio, sendo que 1 ano e meio desses 2 anos você vai estudar e na outra metade do segundo ano você vai ir para um estágio. Sim, você vai estudar 1 ano e meio e depois metade do segundo ano você vai para um estágio numa empresa que esse mesmo vai te assignar. Aí você tem que fazer, você não vai ganhar nada, simplesmente vai ganhar nota, você tem que fazer o estágio para conseguir passar de ano, beleza? Então são esses 2 anos, sendo que na metade do segundo ano você vai para o estágio. Depois do grau médio, o que você tem? Grau superior. Vocês lembram que anteriormente eu falei que eu ia entrar para o grau médio de informática? Então, agora que eu entrei em grau médio de informática, me abriram portas relacionadas com a informática. No grau superior de informática, você pode fazer desenvolvimento de aplicativos multiplataformas ou desenvolvimento de sites, beleza? E você vai escolher um desses, são também outros 2 anos, da mesma forma, na metade do segundo ano você vai para um estágio, precisa passar esse estágio e blá 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 blá. Então, é isso mesmo. Você tem essas duas opções para escolher bachiller ou ciclo de formação profissional, beleza? E nenhum dos dois você vai pagar nada, porque aqui a coisa mais difícil de se ver na Espanha é escolas particulares. Não, você não vai achar escolas particulares, corrigindo, você vai achar, mas não são tão comuns como no Brasil. No Brasil você vai em qualquer esquina e tem uma escola particular. Não, aqui não. As escolas particulares realmente são um pouco escassas. Mas é uma coisa que eu vou começar a falar. Os tipos de escola. No Brasil temos escola estadual, escola municipal, escola blá blá, escola particular e essa escola aí que é o Instituto Federal. Esse tipo de escolas técnicas, certo? Aqui na Espanha temos escolas públicas, que são as normais, concertadas e particulares. As particulares, como eu falei anteriormente, não são muito comuns, beleza? Não é em toda cidade que você vai achar. Não é em toda comunidade autônoma, em toda província que você vai achar, beleza? Em escolas particulares costuma ser mais em cidades mais grandes, onde tem mais ricos, beleza? E eu vou explicar também a diferença. A escola pública é a escola do governo, que o governo paga a porra toda, beleza? É uma escola laica, aqui você não vai orar, você não vai rezar pra nada como no Brasil. E aí vai depender um pouco se vai ter a disciplina ou não de religião, mas você não é obrigado a fazer essa disciplina chamada religião, que nem no Brasil. Você pode escolher entre educação para cidadania e religião. Isso vai depender de cada comunidade autônoma,
Porque aqui é que nem os Estados Unidos, as províncias, os estados de lá têm suas leis e aqui as comunidades autônomas têm suas leis também. Beleza? Então, já vimos um pouco como é a escola pública. A escola pública você não tem que pagar nada, somente os materiais escolares, que é lápis, caderno e tudo isso, tudo financiado pelo governo. Não tem que pagar absolutamente nada e tem uma em cada esquina da Espanha. Tá bom? Tem muitas escolas aqui de muito altíssimo nível. Tá bom? Agora temos a escola concertada. As escolas concertadas são de cunho religioso, na qual você apenas tem que pagar uma doação. Eu digo uma doação porque parece mais uma mensalidade. Então você tem que pagar uma doação mensual, tá? Uma doação mensual, sim. Você não é obrigado a pagar ela, se você não tem condições, você não é obrigado. Na verdade é que essas escolas concertadas são de um nível um pouquinho mais superior, depende das escolas que a gente esteja comparando, mas geralmente são um pouco mais superiores quanto a idiomas, sempre, quase 90% das vezes são católicas, beleza? Você tem que pagar algumas vezes a matrícula e uma doação obrigatória de uns 30 euros por aí, que não é muito, e se você não tem condições de pagar, não paga. É uma escola, as escolas concertadas são subsidiadas, não sei se eu falei certo, subsidiadas pelo governo, ou seja que, bom, são escolas católicas, não tem muito a ver, você vai pagar pouquíssimo, e muitas usam uniforme daquele, que nem no Japão e na Inglaterra, que é com corbatinha e sainha xadrez. Eu vou colocar umas fotos aí, mais ou menos assim, tem muito, principalmente nas escolas jesuítas, escolapias e tudo isso, são desse tipo, beleza? Escola pública você não paga nada, escola concertada você paga uma taxa se você quiser, beleza? É mais para ajudar a escola, porque a escola, esse tipo de escola, as coisas, né, tem mais materiais e tudo, mas não tem muita diferença. Ou seja, as únicas diferenças que pode ter é, por exemplo, que na escola concertada vem um professor de inglês do exterior e te dá aulas de inglês, e na pública é um professor de inglês normal, saca? Tem essa frescura de que é um professor nativo de outro país nem nada, e daí as diferenças não são tantas, mas como eu falei, dependendo da escola que foram a ser comparadas, pode sim ser significativas. E bom, nessas escolas concertadas, vai ter religião, ou seja, são católicas, de vez em quando vai ter missa e tudo isso, mas são incríveis e mais laicas ainda que as próprias escolas públicas do Brasil. É incrível, é? Beleza, e por último temos as famosas escolas particulares, que na verdade são particulares, ou seja, você paga, mas a diferença é que aí no Brasil as escolas particulares são filha da putamente tops, muito top. Aqui as escolas particulares te dão uma ajudinha extra pra você passar adiante. As escolas públicas aqui, 100% do governo, são fodidas pra você passar de ano. Eles não te ajudam porra nenhuma, é que nem na faculdade, ninguém vai te ajudar nada. Você vai ter que correr atrás da porra toda e é você contra o mundo. Aí temos as escolas concertadas, que te dá uma ajudinha aí, uma ajudinha bacana, você tem a mão de vez em quando. Aí temos as escolas públicas, as escolas particulares que já te pega no colo e te leva, tá ligado? É mais ou menos assim. Nas escolas particulares, os idiomas como o inglês e o francês é um pouco mais puxado. Isso sim, é uma coisa que as pessoas gostam bastante das escolas particulares. É que os idiomas são um pouco mais reforçados mesmo. E tem escolas que você fala inclusive inglês totalmente, tá bom? Então é isso, a particular te dá mais ajuda do que os outros tipos de escola que eu citei aqui nesse vídeo, beleza? Ok, então já sabemos os 3 tipos de escola e os estudos e os caminhos que você tem para estudar quando você chega aqui. Ou seja, se você tiver o primeiro ano do ensino médio concluído, quando você chegar aqui, você vai ter o 4º da ESA. Eu não sei muito bem se você... Bom, eu sei que você tem que traduzir seus papéis. Eu não sei muito bem se você vai ter que fazer uma prova para entrar no médio ou no bachiller. No bachiller, certeza que você vai ter que fazer uma prova para mostrar que você está capacitado. Beleza? E agora vamos sim com a famosa universidade. Sim, a universidade. As universidades daqui da Espanha, ao contrário do Brasil, que são as federais, né? As universidades federais aí do Brasil, que são as do governo. Aqui as universidades do governo, você tem que pagar, sim. Você paga, sim. Ou seja, é obrigatório, todo mundo tem que pagar. A não ser que você entre no sistema de becas, onde eles te dão ajuda. E muitas vezes você nem precisa de pagar. O máximo que você vai pagar para entrar não é a mensalidade, é tipo uma inscrição. Mas se você vai pagar uma escola aí do governo, uma universidade do governo,
são 1.000 euros. Não interessa se você vai para a universidade de engenharia civil, de medicina, o máximo que você vai pagar é 1.000 euros. O máximo, ou seja, tem de 200, tem de 300, depende aí de tudo, depende do que você vai fazer e depende aí da universidade que você escolha, tá bom? Mas muitas vezes você não paga porque te dá um sistema de becas, ou seja, que te dá uma ajuda e te dá até um salário, como eu tenho um amigo meu que estuda, só que ele é grau superior, tá? De informática, que dão becas, que é tipo um saláriozinho aí, que eles te dão e ele conseguiu comprar um computador super fodão com essas becas, ou seja, assim, ele te paga pra estudar, tá bom? Ok, e você vai entrar e você tem até o final do ano pra pagar esses 1.000 euros, que você, não é 1.000 euros, tá bom? Pra pagar essa quantidade que eles estabelecem. Isso, se você não é livrado de pagar isso pelo sistema de becas e tudo isso, beleza? Já na escola, já na particular, a particular é que nem no Brasil também, te dão mais ajudas e tudo isso. Na particular, eles têm mais materiais, mais máquinas, mais tudo. E bom, eles te dão mais ajuda e você é cara pra caralho, bota caro nisso, é tipo uns 5.000 euros, 10.000, tem até de 15.000 euros, dependendo aí da profissão. Como você pode chegar na universidade? Bom, muito fácil. Ou você tem o título de bachelier, ou você tem o título de grau superior. Ou você tem 23 anos e faz uma prova de acesso para entrar na universidade, beleza? Bom, eu vou citar dois exemplos. O primeiro é se você é um cara que já está estudando aqui há um tempo, e o outro é se você é um cara que já terminou os estudos no Brasil e quer vir aqui para a Espanha fazer uma faculdade aí na sua área. Bom, se você é um brasileiro que quer vir para a Espanha aqui fazer uma faculdade, você vai precisar de algumas coisas. Não é tão burocrático como em outros países, mas sim tem suas burocracias aí mínimas, beleza? Primeira coisa que você deve fazer é buscar uma faculdade pública ou particular aí e fazer sua pré-inscrição, ou seja, você vai lá, faz sua pré-inscrição. E se você é admitido nessa pré-inscrição, você tem que ir para o consulado espanhol aí no Brasil, levar o certificado de aceitação que a universidade te emitiu aí por correio eletrônico, qualquer coisa aí. Aí você vai lá pro consulado, você leva a carta de aceitação e leva, por exemplo, também seu passaporte, plano de estudos, atestado médico, registro criminal e todas as burocracias aí, beleza? Então, uma vez que você já tá feito isso, vai te dar o visto de estudante, você vai poder vir aqui e já vai poder estudar normal, tá bom? E a outra forma, imagina que você vem um pouco antes aí de acabar a universidade, imagina que você vem aí com a ESO completa, aí e você já fez o grau médio e acabou o grau superior, beleza? Se você tem um grau superior, por exemplo, eu quero ir para uma faculdade de informática. Aí o que eu preciso para entrar nessa faculdade de informática? Bom, para entrar direto, eu preciso do grau superior de informática que eu fiz. Aí eu vou passar direto, ou seja, você vai tirar uma média dos anos que eu estive estudando informática, e se minha média for suficiente, vai fazer com que eu entre direto, sem prova de admissão, sem nada. Aí se eu venho de outro grau superior, ou do bachiller, ou até mesmo de outro país, eu vou ter que fazer uma prova de aceitação, de admissão, desculpa, que é para eu poder entrar nessa faculdade. Bom, como eu falei, estudar por aqui não é caro, não é difícil, é que realmente quem não vai para a faculdade, quem não quer, não é tanta burocracia, nem é tão caro como em outros países. Imagina, 1.000 euros aí para você estudar seus 2 ou 4 anos aí na sua faculdade. 1.000 euros dá uns 4.000 reais, por aí, na época que eu estou fazendo esse vídeo. Então é relativamente barato, as casas não são caras, as casas aí você pode achar de 500, 600 euros. Isso se você não compartilhar com alguém. Não sei, se você vem com outro amigo ou com dois amigos, ou você vem aqui e aluga um quarto, um apartamento, está relativamente mais barato. A comida e os transportes são baratos, o transporte público é excelente e é realmente muito barato em estudar aqui, e compensa porque, pô, você fez faculdade na Europa, né? Isso daí já te dá um plus maior, sabe? Já te dá um status aí entre os outros. É uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. E é perfeito, as faculdades aqui são bastante boas e você pode seguir seu sonho, quem que realmente não estuda aqui não quer
e vão estudar muitas faculdades, então vai depender de você estudar ou não. Isso foi tudo por hoje, aventureiros. Se vocês realmente gostaram do vídeo, dá seu like aí, se inscreva para mais atualizações aí. E vocês já sabem, morar na Espanha é relativamente fácil, relativamente barato comparado com outros países que tem por aí. Então isso foi tudo e falou!